Bem, retornando à parte 2, meu amigo Sérgio aqui trouxe um ilustre convidado, Daniel Bode, né? Isso, cervejando que tem por aí. formação também de Sim. pós-graduado. Queria que você perguntasse a ele, cara. Cervejando por aí, voltando de novo com Daniel Bode, sommelier, juiz e também pós-graduando deu aula em pós-graduação de... Isso, deixa. Esqueceu que ele é advogado, tá? Sim, ele é advogado, Não pode esquecer que é doutor Daniel Bode. Na realidade, eu dei aula de pós-graduação na Faculdade de Produção de Cerveja lá de Vassouras, e justamente unindo a parte de Direito com de Cerveja. Falei sobre essa parte de regulamentação de cervejaria, que eu também tive experiência prática nisso, entendeu? Então era basicamente essa parte de como abrir uma cervejaria do ponto de vista jurídico, a regulamentação do mapa, a instrução normativa do mapa, a rotulagem. Era mais ou menos nessa parte jurídica que é relevante para quem quer entrar no negócio. Você acha que é uma injustiça a carga financeira ser igual a de uma Ambev da vida para um... Total. É uma coisa meio desagradável para o nosso... Total. O que acontece? Na realidade, o grande, ele não tem só uma carga tributária maior. Ele tem mais facilidade de conseguir, por exemplo, isenção dessa carga tributária, empréstimo a condições melhores. Não vou citar nome de cervejaria, claro, mas é daqui da região, que é bem grande. Há alguns anos atrás ela conseguiu não apenas isenção tributária em fábrica, como empréstimo para pagar em papo de 2.000 anos. Era uma coisa muito grande. Isso. Então as grandes têm uma certa vantagem em relação às pequenas em vários sentidos. Até no sentido lógico, né? Quando você cresce a escala de produção, você compra os insumos mais baratos. E ele falou uma coisa muito bacana, que eu acho que serve para gestores públicos. Alô, você que tem dono de uma cidade aí, que queira ter cervejeiros, melhore o tributo. Porque você, além de agregar cervejeiros, você vai agregar um turismo forte. E vamos botar emprego, porque se você tem uma cervejaria pequena produzindo, digamos, 1.000 litros, vai empregar 10 funcionários. Se você tem uma cervejaria produzindo 1 milhão de litros, vai empregar 50 funcionários. Eu estou chutando esses valores, mas a relação empregos produzidos por cerveja produzida do pequeno produtor é melhor. Se falar que o pequeno produtor vai produzir um produto de melhor qualidade, não vai ser aquele produto que vai estimular um consumo mais saudável. Como o meu amigo fala, viu, Sérgio? É aquele cara que vai na feira, escolhe a fruta legal, não vem no bolo, né? Agora, como é que o cara deve estar louco? Por exemplo, esses dois estão conversando aí, como é que eu chego no Daniel Bode? Como é que eu chego? Conta aí, Anderson. Olha, eu tenho 2 redes sociais, @Henrique_Boden e @bode.danielbarros. São as minhas 2 redes sociais. Está escrito na telinha que é a nossa produção. Vou passar a edição de vocês. Você só dá depois assim para ela botar. Tá falando aqui no ponto. Aí é isso, acho que a melhor maneira ali pelo Instagram, manda um direct. Digital, né? E normalmente o que acontece? Você tem associações de cervejeiros espalhadas no Brasil inteiro. Cara, eu já dei curso nas 5 regiões do Brasil. E normalmente uma associação me chama, o pessoal está precisando de um reforço em lúpulo, um reforço em fermentação, em braçagem mesmo. Aí eu vou e passo o meu, vamos dizer assim, feedback. Os cursos que eu tenho disponíveis. E às vezes eu faço os cursos sob medida também. Às vezes é um estilo que tá em determinado lugar vai fazer e eu vou lá ensinar como fazer esse estilo. E o cara tem que fazer consórcio para pagar depois? Como é que é? Nada, cara. 70 meses? É baratinho. Agora é com você, pai. Eu já fiz. Você já me deu 2 chutes aqui. Pô, ai, pai. Não, mas olha só, bom, aproveitando o teu lado advogado, existe aí, surgiu aí no Rio de Janeiro uma lei controversa do cervejeiro caseiro profissional. Uhum. Faz sentido? O que acontece? Na minha concepção, você pode fazer, por exemplo, zoneamento, cabe ao município, beleza. Essa parte de fiscalização vai caber ao mapa, ou pode fazer em conjunto com a vigilância sanitária do Estado. Agora, trazer definição é um trabalho que a Constituição atribui para o órgão federal, para ser por lei federal foi atribuído ao mapa.
Então o mapa é que tem que trazer essas definições. Porque, imagina, o cervejeiro caseiro aqui no Rio de Janeiro vai ter uma definição. Aí em São Paulo vai ter outra. Aí a cerveja artesanal vai ter uma definição no Rio Grande do Sul. No Amazonas não existe cerveja artesanal. O mapa tem a obrigação, isso também é uma coisa que o mapa, ele poderia, é uma crítica minha ao mapa, quem me conhece sabe que eu tenho essa crítica, porque a gente tem a legislação passando ao mapa a competência para falar o que é cervejeiro industrial, o que é cervejeiro artesanal e o que é cerveja caseira. Então a legislação já fala, mapa, diz aí, o que é cerveja caseira, o que é cerveja artesanal, o que é cerveja industrial. Estabelece esses parâmetros e o mapa nunca fez isso, então é todo mundo tratado da mesma maneira. Se você trata isso, industrial. Se você trata diferente, você consegue trazer uma vantagem. Não é uma vantagem, até diminuir a desvantagem do cervejeiro artesanal. Talvez trazendo um imposto menor para o cervejeiro de menor porte, entendeu? Criando uma facilidade, às vezes uma burocracia menor para o cervejeiro menor. Porque hoje você quer abrir uma fábrica... Fazer a cervejaria simples. Isso, exatamente. Você tem... Isso nem do ponto de vista... Não só do ponto de vista tributário. Simples e médio porte. A Ambev vai abrir uma mega fábrica. É a mesma regra que é aplicada e quem vai abrir um brewpub de 1.000 litros. É desleal. Então, e o mapa tinha que fazer essa definição na minha concepção. E eu ainda vou num assunto aqui que poucos gostam de tocar nesse assunto, naquela infelicidade que houve do furo do tanque lá, que deu óbito e tal, não sei o que. Aquilo ali foi feita uma carga em cima da cerveja artesanal, para acabar, destruir terra arrasada. Graças a Deus, a qualidade de vocês, a união de vocês e a população em si viu que foi uma coisa que acontece em 1 milhão, um erro, ainda está técnico, se foi provocado ou não, né? O cara lá ficou, coitado, se investiram naquele... É uma coisa que poucos gostam de falar, mas ali não representa... Esse erro não representa a cerveja artesanal no Brasil. Não representa. Não representa de forma nenhuma. Vamos lá, acidentes vão acontecer. Você pode melhorar a legislação da melhor forma possível. Acidentes vão acontecer. Você tem que apurar, claro, quem é o culpado, quem agiu aí com algum tipo de negligência. Se houve dolo ou não, né? Isso. Se é uma coisa culposa, se é uma coisa dolosa, se é negligência, enfim. Você vai apurar isso e vai punir os culpados. E você vai tentar melhorar a legislação para tentar reduzir ao máximo o risco de acidentes acontecerem. Mas, infelizmente, pode acontecer, como pode acontecer com refrigerante, como pode acontecer... Quantos refrigerante com vela, com perna de barata, com não sei o quê, né? Eu já ia falar refrigerante com rato dentro. Né? Mas olha só, vou aproveitar a tua vinda aqui para ver se a gente consegue extrair alguma dica principalmente para o cervejeiro caseiro. Você já deu dá curso de iniciantes e tudo. Vamos lá. Se o cara for... quais são digamos assim, os erros que o cervejeiro caseiro costuma cometer e que ele não deve, ele facilmente pode eliminar? Olha, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos por etapa. Então, qual a primeira etapa do processo de produção? A fase quente. A moagem. Moagem, ok, beleza, tá, beleza. 1 a 0 você. Já errei. 1 a 0 você, vamos lá. A moagem, se você vai começar pela moagem, a primeira coisa que você tem que tentar é ver a granulometria do seu grão. Se você está passando o grão inteiro, a sua moagem está grossa demais, você vai ter problema de eficiência. Se a sua moagem está fina demais, está sendo só pó, você vai ter problema ali no lauter, na hora da filtração. Também sua cerveja vai ter problema para filtrar, vai ficar turva, vai ter alguns problemas. Então, na moagem, ponto número 1 é você tentar alcançar o ponto certo. Nem pó demais, nem passando o grão inteiro. Então, esse eu diria que é o ponto principal da moagem. Tá. Agora sim, qual que é o seguinte? Aí a fase quente. A fase quente, lá, o cozimento, a mostura. Eu vejo que muita gente não tem muita habilidade em controlar... Usar o termômetro mesmo, vamos dizer assim. Faz as rampas bonitinhas. Não pode errar nas rampas, mas aí não é uma dica. Uma boa dica é você entender como usar o seu termômetro. Pegar um termômetro de confiança. Pode ser um termômetro culinário. Mas você entender que no que você desliga o fogo, no momento que o fogo está ligado, você tem que estar mexendo. Desligou o fogo, continua mexendo por mais 2 minutos. E aí sim você vai ter uma medição. Uma temperatura real, né? Uma temperatura real. Porque eu vejo pessoas com o fogo ligado, sem mexer e medindo por cima. Então, embaixo está mais quente.
E aí, do momento que ela mede em cima, vamos lá, tá 65 em cima, desligou o fogo, tirou. Eu falei, mexe agora. Mexe, faz outra medição, 70. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas errando a medição simplesmente por falta de habilidade. Quem não tomou o mingau da vovó, porque a beirada que é fria. A temperatura dentro da panela, principalmente quanto maior a panela for, mais difícil é você homogeneizar essa temperatura. Lá embaixo é infinitamente mais quente, né? Sim. E aí a tendência sua é botar o termômetro em cima. E o pessoal não gosta de falar, como é que era aquele termo? Cinética? Mas enfim, o que está quente sobe. Então, o que você esquentou ali embaixo, você mediu, estava um pouco menos quente em cima. Mas se você der um tempinho e misturar, o que estava quente vai se espalhar e aí sim você vai ter esse aumento de temperatura. Se o termômetro só for o mercúrio embaixo, vai ter uma temperatura diferente também, né? E assim, outro ponto que eu acho interessante falar é pH. A maioria dos cervejeiros iniciantes fala, caraca, vou ter que medir pH? Não. Se você é um cervejeiro que está começando agora, cara, vai em frente, não se preocupa com pH, não se preocupa com o ajuste da água, faz suas cervejas. E aí você vai gostar do assunto, vai gostar de fazer cerveja. Mas em determinado momento, você vai ver que você vai fazer uma cerveja boa não vai ser o suficiente. Você vai querer fazer uma cerveja excelente. Mas que essa água seja filtrada ou sem mineral, cloro. né? Sem cloro. Mineral, filtrada, sem cloro. É importante falar isso porque eu já vi amigos cervejeiros botar água de torneira, pô. E aqui a água de torneira daqui é diferente da do Rio de Janeiro. Se pegou da torneira, tem que passar por um filtro de carvão ativado para remover o cloro. O principal está sem cloro. É o cloro, né? Ponto. Dito isso, não se preocupa com a água, claro, remove o cloro da água, mas não precisa fazer tratamento com sais, não precisa olhar pH. Isso você guarda para um segundo momento, quando você quiser evoluir no seu hobby, entendeu? Dá para fazer cerveja boa, sem pH, sem ajuste dos sais? Dá. Cerveja muito boa. Não dá para fazer uma cerveja excelente, vamos dizer assim. Para isso, concurso para o Daniel Bode avaliar. Isso. Aí tem que ter pH, tem que ter ajuste de água. É a cerejinha do bolo. É aquela cerejinha. Sorvete é bom, mas se você botar uma cerejinha, uma calda, vai ficar melhor. Inclusive até nisso, né? Eu acho que o Brasil é extremamente beneficiado porque a água brasileira é muito boa, é muito abundante, muito leve, né? Que dá para você carregar em sais. Eu quero fazer uma água igual à água inglesa. Dá. O ruim é o inglês fazer uma água igual a brasileira. Perfeito, né? Perfeito. Você consegue carregar a água com sais para que ela tenha o perfil que você quer para aquela cerveja, né? Uhum. E a água muito, muito farta, muito límpida, né? A melhor água é a água mais pobre em minerais, porque é muito fácil você tratar a água e botar minerais nessa água. Difícil é você desmineralizar, você tirar os sais, entendeu? Então, a gente tem uma abundância de água leve, como você falou, é isso que a gente quer. Nós estamos aí imaginando uma cerveja APA, né? Não, qualquer cerveja. Então, se você quer fazer uma cerveja, vou tentar reduzir. Uma Pilsen, que é mais um... Vamos botar entre uma Pilsen e uma Imperial Stout. Tá. Que são dois extremos, né? Tá. Qual que você acha que vai precisar de mais sais? Na minha ignorância de biriteiro, vai precisar de mais sais. Mais sais. Você acertou. Então, você partir de um lugar que tem poucos sais, você já atende a Pilsen e é fácil você, quando for fazer um Imperial Stout, você adicionar esses sais e chegar no que uma Imperial Stout vai precisar. Difícil é se você já tem uma água boa para Imperial Stout e se você vai querer fazer a Pilsen. Aí vai ser difícil. Vai ser mais complicado. Vamos lá. Um outro erro crucial que o cervejeiro caseiro costuma errar. A etapa seguinte, que é a etapa da filtragem, recirculação, lavagem, que é essa etapa aí que a gente vai fazer a clarificação do mosto. Eu vejo as pessoas correndo nessa etapa. Esse eu diria que é uma dica muito boa para você melhorar a sua eficiência e evitar até entupimento. Eu vejo as pessoas querendo fazer a clarificação em 10 minutos, 15 minutos. Cara, a clarificação tem que levar 15 minutos. Eu vejo as pessoas botando altos aparatos. Eu mesmo fundei esse, tá? Quando você fazia cerveja, adorava fazer uns aparatos, dar uma de professor Pardal aí nessa época. Eu adorava fazer umas gambiarras. Não precisa. Enquanto se você está fazendo aquele sisteminha com duas panelas, você vai recolher o mosto filtrado embaixo e vai adicionar a água quente por cima e vai tentar fazer os dois bem devagarzinho, vazão baixa, que dure 1 hora esse processo de clarificação. Eu estou fazendo naquela minha maquininha automática. Cara, é um processo que tem que levar 1 hora. Vai fazer com calma, para você ter um mosto bem clarificado, livre de sedimento. Com isso você vai prevenir, por exemplo, problemas de adstringência, você vai ficar
com aquele amargor rasgante na boca, prendendo. Então, você vai ter vários benefícios em se fazer uma clarificação mais para lenta do que para acelerada. Resumindo, o cara tem que estar com espírito e corpo equilibrado, né? Para não ter pressa, né? Não pode ter pressa. Se ele tiver com pressa, ele vai no botequim e compra cerveja pronta, que é muito mais rápido. Não tem problema nenhum também. Não tem problema nenhum. Inclusive, recomendo que você se abasteça antes de fazer a cerveja. Não, eu particularmente, quando faço cerveja, eu só bebo depois que ela está no fermentador. Durante porque aí é a melhor coisa. É uma regra que eu raramente respeitei e quase sempre me arrependi. Não, pois é, porque já uma vez eu... Por quê? Porque eu esqueço, cara. Porque eu esqueço, vou esquecer alguma bobagem. Uma vez eu fiz uma double e eu esqueci de botar o açúcar mascavo na fervura. E aí ela não chegou na densidade que eu queria, porque eu tinha que botar 1 quilo de açúcar, e 1 quilo de açúcar faz uma baita diferença. Eu estava fazendo na época 30 litros e aí tirou o gosto, tirou a qualidade. Ele me falou que faz cerveja com o trigo normal de pão. Não, com fermento de pão. Né? Fermento de pão. Cara, e eu tomei essa cerveja, pô, delícia. Eu até brinco que foi uma levedura importada que eu trouxe dos Estados Unidos, chamado Blessed Lady, também chamada de Dona Benta. Blessed Lady. Você concorda com essa experiência dele? Eu prefiro usar fermento de cerveja, mas já tomei muita cerveja muito boa feita com fermento, com a Blessed Lady. Blessed Lady. Já tomei. Outra coisa que ele falou aqui que me assustou e que pra mim é o que dá o amargo da cerveja é o tal do lúpulo, né? Sim, existem vários tipos de lúpulo, é isso? Não, existem várias formas de você trazer amargor na cerveja. Você tem, por exemplo, um produto chamado Grut, que é um produto que é semelhante à cerveja, só que não leva lúpulo. Ele é amargado com outras ervas, entendeu? E agora, mesmo porque a cerveja tem 6.000 anos e o lúpulo não era usado. O lúpulo acho que é do ano 800, coisa parecida. Porque o mate gaúcho tem uns que é amargo. Deus me perdoe. Então você tem outras fontes de amargor. A própria casca do grão tem tanino, que o tanino traz uma certa adstringência que é percebida pelo nosso paladar como uma sensação de amargor também. Um amargor desagradável, a adstringência. Mas o lúpulo, ele em algumas cervejas, esse amargor é o objetivo básico da Sim. E o cara está começando, como é que ele se comporta com o lúpulo? Qual a relação dele com o lúpulo? A hora que entra o lúpulo, tipo assim, existe uma brincadeira entre os cervejeiros, como se você fazer uma cerveja lupulada, não existe lúpulo demais. Porque a gente teve uma época em que todo mundo era muito fã de lúpulo, virou muito fã de amargor. Eu gosto, mas eu mesmo me saturei um pouco. O que você pode fazer é, quando você for fazer uma cerveja, você tentar, eu quero fazer uma cerveja lupulada. Você quer fazer uma cerveja lupulada de aroma e às vezes menos de amargor. E aí você vai priorizar a adição de lúpulo mais para o final da fervura. Porque quanto mais você ferve o lúpulo, mais você ferve o mosto com o lúpulo, mais você vai ter amargor. Se você fizer essa adição para o final da fervura, ela vai trazer mais aroma. Ou se você fizer fria, como um dry hopping aí na parte fria, você vai ter mais aroma e vai ter menos amargor. Então, você tem opções de fazer IPAs, como as New England, que são cervejas muito mais aromáticas que amargas. Ou você pode fazer, digamos, uma Double IPA, que é muito amarga. Parece um chá de boldo. Foi essa que eu fiquei desesperado. Falei assim, não é possível um ser humano tomar um negócio desse. Aí como com um queijinho que vai bem. Aí realmente... tem foi uma experiência que a gente... Até já falei aqui uma vez, uma experiência que a gente teve na St. Gallen, lá em Teresópolis, e fizemos lá um tour cervejeiro e que tinha lá uma régua de degustação e foi uma experiência interessante. A Jade, que é uma cerveja da Teresópolis, que é uma IPA das mais amargas que eu já bebi na vida, mas você comendo com queijinho gorgonzola, nossa, fica uma coisa de louco. É um negócio assim completamente diferente, que é exatamente o efeito do amargor quebrando a gordura do queijo, né? Então harmoniza de forma bacana. Mas vamos lá, deixa eu roubar mais um pouco de você. Não, porque você falou lá da moagem, beleza, do controle de temperatura, beleza. Já falou do lúpulo. Da clarificação. Da clarificação. Da clarificação. Isso. Eu, por exemplo, eu faço por recirculação. Então, você faz uma recirculação, mas depois você tem que fazer a lavagem.
Sim. Tudo isso é clarificação. Sim, sim. Né? O cozimento é recirculado e a lavagem também passa um tempo, pelo menos uns 20 minutos, fazendo essa lavagem. E o que mais? Que é um outro erro assim. Você tem uma dica boa, evitar encher a cara enquanto produz cerveja. Isso é uma dica muito boa, que você falou, eu nem estava pensando, mas essa é uma dica excelente. Se você for beber, bebe um pouquinho e bebe já quando, digamos, tá no resfriamento, sei lá, e bebe pouco. Eu sou um cara que, eu, por exemplo, eu sou um cara que bebe muito pouco. Mas o pouco que eu bebo... Ele até assim quase morreu ali. Não, mas o problema é o seguinte, eu bebo muito pouco, mas o pouco que eu bebo eu me transformo num cara que bebe uma barbaridade, cara. Então esse negócio de bebe pouquinho não é muito comigo, não. Você chega, por exemplo, os 30 minutos finais da fervura, aí você já tá um pouco bebinho. Você não tá bêbado, mas você tá um pouco desligado, porque você bebeu. Aí você tem nesse momento, começar a sanitizar o equipamento, você tem que começar a se focar se você vai fazer uma reidratação da levedura, aí você já tem que começar a preparar os engates para fazer tudo para entrar para o seu fermentador certinho. Atenção total para não errar. É um momento. Pesar lúpulo, controlar o tempo das adições, preparar equipamento de resfriamento, sanitizar o fermentador. Cara, você está fazendo muita coisa esses 30 minutos finais da fervura. E se você está nesses 30 minutos finais da fervura e começou a beber durante a moagem... Pô, você chegou lá, já não está batendo muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E a alcoolização dessa bebida? Qual o tempo? Eu não quero 4,5, eu quero pancadão, 6, vai, para 8. Em termos de quantidade de álcool, é simples, é quase como se fosse uma regra de 3, claro que não é uma regra de 3 perfeita. Mas quanto mais malte, mais esse malte vai virar ou corpo ou vai virar álcool. Certo. Então, quanto mais malte, mais álcool. Ponto. Velocidade. Quanto tempo leva para você terminar a sua fermentação? Porque é durante a fermentação que a gente converte os açúcares desse malte em gás carbônico, que é o nosso colarinho, sabor, a gente vai perceber aromas, extras de fermentação, e o álcool em si, né? Então, quanto tempo leva? Você pode levar... Em alguns casos extremos, um dia, com algumas leveduras que estão chegando aí, que fazem umas fermentações extremamente rápidas. Se uma cerveja de baixo teor alcoólico, com uma levedura extremamente rápida, dependendo, você consegue fazer em 1-2 dias. Você já tem álcool, não quer dizer que a cerveja esteja pronta. Você já é cerveja, porque ela ainda precisa arredondar, amadurecer depois disso, passar para o processo de maturação. Em alguns casos é um processo rápido, em outros pode levar um pouco mais tempo. Mas bota aí, de um dia a 15 dias, eu diria que é o... Para ficar um padrão. Para você gerar o álcool. E aí você vai precisar de mais um tempo para ela maturar e chegar num ponto ideal para ser consumida. Então é mais ou menos uns 20 dias que você... 20 dias. De 20 a 30 dias. 20 a 30 dias. E isso varia, porque se você fazer uma Imperial Stout, nossa, uma cerveja de 10% de álcool, por exemplo, você vai gastar 20 dias só para fermentar essa cerveja às vezes. Outra coisa ignorante que eu vou perguntar aqui, que é importante. Toda reunião que tem um ignorante é importantíssima. A garrafa tem que estar estéreo, né? Estéreo é diferente de sanitizado. Se ela tiver estéreo, tudo bem. Entendeu? Eu não sei essa palavra bonita aí até agora. São 3 coisas diferentes. Limpo, que você não tem sujidade visível. Você vai fazer um processo de limpeza. Em cervejaria, por exemplo, digamos, só da cáustica. Entendeu? Você vai fazer uma limpeza alcalina para tirar crosta do tanque. Ponto. E aí depois você vai fazer uma limpeza normalmente ácida, vamos dizer com peracético, que é o que a maioria das pessoas utiliza, que é para fazer o quê? Sanitizar. É você remover as bactérias. Certo. E aí você pode esterilizar, que é você fazer com uma esterilização mesmo. Entendeu? Certo. Mas vamos lá, você falou em sanitizar. Álcool 70, iodo. Sanitiza? Sanitiza. Isso em casa. Isso. Porque Bem feito. Inclusive, uma coisa que eu fiz por muito tempo como cervejeiro caseiro, aqueles baldes, você pode fazer uma medição certinha para evitar o espumamento ali do iodo. O meu sempre espumava. Sim. Aí eu terminava ele, ficava aquela espuma ali dentro, eu ficava com medo de passar algum sabor. Eu borrifava o álcool 70 para tirar o excesso. E aí tirava esse excesso, escorria e ficava feliz com esse procedimento. Escorrer sempre a garrafa para baixo? Eu tenho essa... que você está falando, eu estou pensando até os baldes fermentadores. Não, depende do processo. Sabe como eu já esterilizei, por exemplo, garrafa? Panela de pressão, não recomendo. Mas quando eu comecei a fazer cerveja lá em 2008, uma das formas que a gente fazia, pegava a panela de pressão, saia aquele vapor e a gente com uma toalha na mão
invertia a garrafa assim. Aí fazia. Nossa. De uma em uma. De uma em uma. Puta, velho. Uma. E se tiver tomado um negocinho, Nossa, acabou a água, a panela, pau! Não, e pode acabar se queimando. Mas não. Tanto que eu falei, isso foi meu começo. Gente, quando a gente começa a fazer cerveja. Apaga e saiu com o bode de banana. Não tinha. Não tô recomendando. Eu falei, não tô recomendando. Tô falando, faça o que eu digo, não faça o que eu fiz lá em 2008, 2009. Não. Aprendamos com os nossos erros. Eu tenho usado muito o iodofor, né? Dilui lá, bota lá 1%, tal coisa, e utilizo que o iodo é bem menos perigoso do que o álcool 70, né? Eu lembro, inclusive, uma época que, acho que foi a Lamas, que ganhou uma multa porque estava vendendo o álcool 70 antes da pandemia. Mas por que é perigoso o álcool 70? Porque ele é inflamável. Ah, tá. Porque ele é estranho. Se bem que na minha época de criança a gente comprava no supermercado o álcool 98. Não era 70 não, bicho. Era 90. Dia que eu tinha, minha mãe já vinha com aquilo antes de Nossa Senhora. Mas eu lembro da época que acho que foi a Lamas que tomou uma multa porque estava vendendo, porque o álcool 70 só podia ser vendido em farmácia e para profissional. Aí veio uma tal de pandemia, passou a vender em supermercado, acabou o problema, todo mundo tem em casa álcool 70. Mas o álcool comum 46 graus, ele não dá para isso. Mas o álcool 70 sanitiza e aí bota lá 2, 3. Então, como eu gosto de usar o álcool 70? Peça. Então eu estou ali com um nipple, estou ali com uma válvula, álcool 70 neles. Para quem está, por exemplo, num bar, você está com vai fazer uma rotatividade do chopp. Entrou um chopp, você pode passar dentro da válvula, dentro da torneira, entendeu? Beleza. É aconselhável? Assim, vamos lá, eu liguei o bar hoje de manhã. Trocou. Antes de dormir, antes de acordar. Antes de dormir, é bom você limpar a sua válvula, não deixar ela dormir com um resto de cerveja. Coisa, então você vai borrifar ali. Então essas pecinhas, é muito prático você borrifar com álcool 70. Entendi. Estou na cervejaria. Alguém vai pedir um golinho direto do tanque. Aí você vai lá, você vai aquele golinho, fecha. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar com aquele restinho dentro da torneira? Não, você vai lá e borrifa um álcool 70. Entendi. Então, nesses pontuais... É um mimo de higiene, vamos dizer assim. Isso. Né? Nesses pontuais, o álcool 70 é rei. Fica tranquilo que o ponto falou que vamos a 40. Tá bom. Tá bom. Tá, vamos lá. Então aí já falamos moagem, temperatura, clarificação. A dica da fervura foi essa boa sua de não ficar bêbado, porque no momento da fervura é um momento que tem muita coisa acontecendo, você precisa de atenção máxima, pesar lúpulo, preparar as etapas seguintes, hidratar a você tem que estar ligado o tempo todo ali, né? Já me aconteceu, por exemplo, eu tenho um equipamento que me controla o gás. Né? Como chama esse equipamento? Chama-se Smart Mesh. Não sei se você conhece, é um equipamento que controla o gás. É uma empresa do Sul, inclusive vou convidar, até já falei com o Heitor, convidar ele, vai ter que ser remoto, porque não vou ter essa oportunidade de ter ele aqui. Mas já me aconteceu do termômetro, eu ter mexido na panela, o termômetro ter ficado fora do alcance. E aí ele não pegou a temperatura, e se eu não vejo que a temperatura que o fogo não está apagando, quer dizer, que ele não está diminuindo, eu tinha estragado toda a cerveja, porque ele passou, o termômetro ficou fora e ele não estava medindo e o fogo tascando direto, né? Bom, e aí eu vou esfriar. Sim, deixa até tirar uma dúvida. Tem muita gente que é favorável ao no-chill, né? Você deixar o mosto esfriar naturalmente. E tem gente que acha que não, quanto mais rápido você esfriar, melhor, porque evita a contaminação e etc. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, se eu for olhar para o lado da ciência, o no-chill nem considerado no âmbito da ciência. Dito isso, o que eu vejo na prática, em relato de colegas cervejeiros, não cervejeiros profissionais, cervejeiros caseiros, faça no-chill e está tudo bem, faça no-chill e está tudo bem, faça no-chill e eu me dou cerveja com no-chill que eu provo e está tudo bem. E o cara faz o quê? Bota um gelo para esfriar? Não, ele deixa de um dia para o outro. Deixa de um dia para o outro. Então, assim, na minha opinião, não deixe de fazer cerveja se você está sem grana ou não tem o seu equipamento, deu ruim aí de resfriamento, faça a cerveja no modo no-chill, entendeu? Não deixe de fazer cerveja por conta disso.
No entanto, a ciência cervejeira caminha no sentido de resfriamento o mais rápido possível. O mais rápido possível. E veja que tem duas formas de você interpretar esse rápido. Se você faz um resfriamento de imersão, você está resfriando o mosto inteiro rápido. Se você está fazendo um contrafluxo ou um estilo de placas, por exemplo, o mosto está todo quente aqui dentro e aí você está resfriando tipo de 100 a 20, um pouquinho a pouquinho, mas está indo direto, entendeu? Mas na realidade é que ali dentro tá, ainda continua quente. Então você tem uma faixa boa até para fazer nesse quente, para você fazer uma lupulagem digamos assim, não de fervura, para aroma ali, entendeu? O Whirlpool Hoppings que eles chamam, se você estiver fazendo o Whirlpool nesse momento. Legal. Agora, não pode deixar muito tempo, digamos, a 60, a 70 graus, que você pode ter chance de gerar DMS de novo. Tem alguns problemas ali de sedimentação também. Na minha opinião, quanto mais rápido, melhor. Mas não deixe de fazer cerveja se você não tem resfriamento. Uma pergunta que eu queria fazer aos senhores. Assim, claro. Na hora que vocês fazem a cerveja, que querem botar uma essência, esse sachê tem que ser de papel, aquele tipo do chá de casa que a gente bota aquele papelzinho, ou tem que ser em um pano específico? Se é uma essência, eu vou só pingar. Se eu vou botar, por exemplo, uma semente de coentro, isso, eu vou triturar e posso botar dentro de um saco de voal. Voal. Eu queria saber, o voal, né? Ou então você pode até jogar ele direto, dependendo do grão. Por exemplo, o coentro, que você falou do coentro. Eu quando faço uma Witbier, a Witbier leva semente de coentro e casca de limão ou casca de laranja. A casca de laranja eu boto num saquinho, para ele não ficar gerando muito entulho, né? Mas o pozinho lá, semente de coentro muda um pozinho, 20 gramas, eu jogo ali no meio, que ele vai descer, vai embolar com lúpulo e vai ficar no fundo da panela do mesmo jeito. Né? Isso é importante. Porque o objetivo é dar uma picânciazinha e um aroma, né? Meu amigo lá no Nordeste, ele falou que fez uma com rapadura. Quer dizer, rapadura, imagina aqueles tabletes, né? Ele deve jogar, ela dilui, né? Eu acho que ela se dissolve. Ela se dissolve. Ficou uma delícia, cara. Realmente são... É porque a rapadura é um açúcar queimado, né? Quer dizer, vai dar um gosto de açúcar queimado, igual o açúcar mascavo. Com uma pegada de rapadura ficou muito bacana. Então, o açúcar mascavo é uma rapadura moída, não é isso? Uma dica interessante, sempre que vocês forem adicionar esses produtos, tipo rapadura, melado, açúcar mascavo, sempre olhe o conteúdo de ferro. Eu já vi muita gente se dando mal, porque o ferro, às vezes você tem no melado uma quantidade de ferro. E qualquer quantidade de ferro não é segura para o âmbito da cerveja, porque você vai trazer um flavor metálico grave, e é bem desagradável. E é muito fácil de sentir, né? Rápido, né? Já vi cervejaria se dando mal. Ele fica amarga, é isso? Ele fica, é como se fosse um pouco amargo, um pouco de oxidação. A gente, é tipo um gosto de sangue. A forma da gente identificar, você pega um pouquinho na pele, e aí você cheira na pele. Você vai ver que vai cheirar tipo moeda velha. Entendi. Um cheiro ruim. Isso e cloro são duas coisas que você pega muito fácil. Toma cuidado quando vai utilizar esses produtos. Melado, eu já usei melado, mas você tem que olhar no contrarótulo se tem ferro. Entendeu? E na fermentação? Qual é o erro básico que o cervejeiro caseiro erra na fermentação? Cara, controle de temperatura. Assim, o seu dever principal como cervejeiro é controlar a temperatura. É fazer a levedura feliz. A gente trabalha com a levedura e a levedura faz a cerveja. Sim. Você tem que deixar ela feliz. Como é que a gente deixa a levedura feliz? Você vai dar os nutrientes que ela precisa. Oxigênio é um nutriente importante, então você vai ter que dar os nutrientes que ela precisa. O tempo que ela precisa também. O tempo que ela precisa, a temperatura ideal dela, a quantidade, a taxa de inoculação ideal dela. E você vai escolher a levedura adequada para aquela cerveja que você quer produzir. Eu quero produzir uma cerveja belga. Adianta você usar uma levedura neutra? Não. Porque as cervejas belgas necessitam de ésteres, precisam daquela presença de frutada de levedura belga, vamos dizer assim. Aquele aroma, né? Aquele aroma. Então, você tem que deixar a levedura feliz para ela fazer o trabalho dela, que é transformar aquele chá chato que você produziu em cerveja. Exatamente. Não, e aconteceu um negócio interessante. Eu fiz recentemente uma cerveja, inclusive dessa que eu vou te dar para você experimentar, e que eu botei ela, acabei de fazer a cerveja no domingo à noite, e botei lá no fermentador 18 graus, bonitinho, botei lá 18 graus, tá legal. No dia seguinte de manhã cedo, 18 graus, reguladinho, beleza.
e nenhuma bolinha no airlock. Mas nenhuma bolinha no airlock, rapaz. Dá uma tristeza isso. Você fala assim, poxa, passou uma noite inteira e ela não trabalhou. Então vamos subir um pouquinho a temperatura. Aí subir para 19,5. Rapaz, não deu meia hora, ela tava... Começou, a mulher ficou feliz. Mas ó, eu vou essa é uma boa chamada para eu explicar aqui uma coisa que eu costumo diferenciar entre iniciante, intermediário e avançado. Como que você identifica se a sua fermentação pegou? Como que o iniciante identifica? Vai ver. Bolinha no airlock. Bolinha no airlock. Como que o intermediário identifica? Ele vai pegar uma medição de densidade. Com certeza. Como o avançado identifica? Ele vai olhar a acidez. Por quê? O que acontece? Levedura adora acidez. Bactéria odeia acidez. Entendeu? Então, a primeira coisa que a levedura faz quando chega num meio? Pô, cara, se a bactéria entrar aqui, eu tô ferrado, porque a bactéria vai comer todos esses açúcares antes de mim. Então, vamos liberar bastante ácido, porque aí a bactéria não consegue entrar aqui. Então, a primeira coisa que a levedura faz é começar a liberar ácido. Então, você entregou um mosto ali entre 5,1 de pH, e você mediu, está em 4, está em 4,5, está trabalhando. Sua levedura está trabalhando, entendeu? Agora, se ela já baixou, se você entregou um mosto com, sei lá, 10 graus plato e está em 8, ou 1050 está em 1040, está trabalhando. Sim. A bolinha no airlock é muito falho, na minha opinião, porque qualquer problema de vedação, não rola, entendeu? Ela não vai aparecer. Não. Meus amigos, olha só, nós estamos ao ponto aqui. É um ponto de ônibus. Terrível. Nós estamos aí aos 4 últimos minutos com meu querido amigo Daniel. Eu imaginava, cara, eu até falei para você, seria um senhor de idade. Não, um bode velho. Um bode velho, um bode com marca, um jovem intelectual, bacana demais. Muito gostoso, eu acho que as pessoas em casa estão gostando. Não, o papo foi gostoso. Pô, nem bêbado fala um negócio desse, como é que eu falei isso? Não, que eu falo, o papo aqui ficou gostoso e eu tenho certeza que as pessoas em casa devem, pô, dá mais o terceiro, mas o terceiro não dá porque tem compromisso de vocês, né? Agora, você está sempre viajando, dando curso, agora hoje mesmo você está indo eu tô vindo aqui para Juiz de Fora, para ver se... Esse curso é quanto tempo? A maioria dos meus cursos leva 4 horas. 4 horas. Eu tenho alguns cursos menores que levam 1h30, 2 horas. Entendi, mas em média 4 horas. Eu tento encaixar para um turno. Dá para fazer numa manhã, numa tarde ou numa noite. E tem alguma coisa didática assim que você leva? Eu faço uma apresentação, né? E eu sou aquele cara que sempre passa minhas apresentações para os alunos, sabe? Eu falo só, cara, se vocês dois fazem cerveja juntos, você assistiu, passa a apresentação para ele, mas também não bota na internet, fala aí, galera, material grátis. Eu tento confiar no bom senso das pessoas. E a elegância também faz com que a elegância recíproca do outro lado, né? Também acho. Amigão, você trouxe, Daniel, faça as honras. Obrigado. Brigadão por essa tua participação no nosso podcast. Pô, prazer enorme ter você aqui. Gente, Daniel Bode é uma das figuras mais do que conhecidas do mercado cervejeiro, no meio cervejeiro. Prazer enorme ter você aqui. Brigadão, bicho. Tamo junto. Daniel, hoje eu aprendi um pouco mais. Eu estou começando a passar de degustador para entendedor, né? Eu acho que até no final de dezembro de 2023 eu vou estar já explodindo alguma cozinha aí. Tem que começar a fazer cerveja. Mas eu vou começar. O problema é convencer a patroa de que pode fazer isso. Não é isso, é não beber fazendo, mas eu vou me disciplinar. Não, mas se você faz com um amigo, é que nem motorista da rodada. Tem um bebedor da rodada agora. É verdade. Mas antes o primeiro curso que você fizer aqui em Petrópolis, mesmo eu sendo um iniciante, pode deixar que eu não vou fazer perguntas capciosas. Eu vou encarar, porque eu acho que é importante dar um start com quem já está avançado, porque você só aprende com os bons, cara. Não tem essa. Tem que aprender com os bons, não é isso? Vamos ficando por aqui. A nossa mídia é qual mesmo? Só você que cervejandoporaí.com.br ou cervejando por aí no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, no YouTube @cervejandoporaí. Você vai encontrar os nossos vídeos lá. Aguardo vocês. É isso aí. Eu, Eduardo Moreira, e eu, Sérgio do Coreto. Esse aqui é do Coreto mesmo. O nosso amigo Daniel Bode.
Espero que vocês tenham gostado. Clica aí, ó, e segue a gente, que a gente precisa muito de cervejeiro por aí. Fica com Deus. Tchau. Toda hora. Agora a foto institucional. Não, peraí, senta aí. Para aí, Sérgio. Para aí.